Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do Capdoa. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas eu vou chamar ele de Capdoa durante todo o vídeo. O Capdoa seria um gigante de duas cabeças e uma múmia que tem, dependendo da fonte, 2000 anos ou 400 anos de idade. A matéria aqui fica por conta da fatos desconhecidos, mas se você pesquisar você vai ver que muita gente repassou essa notícia aqui como sendo real. Então a história diz que numa loja de antiguidades em Baltimore, nos Estados Unidos, estão expostos os restos de um suposto gigante de duas cabeças com 3,66 metros, e as teorias alegam que a criatura tem origem na Patagônia. Trata-se de uma verdadeira lenda cujas origens se remontam ao período de 1500. Dizem que o gigante teria sido capturado em 1673, isso é uma das versões da história, por marinheiros espanhóis em algum lugar da Patagônia. Ao ser mantido em cativeiro no porão de um navio, ele tentou escapar, contudo foi ferido por uma lança no peito e não sobreviveu. Não há informações oficiais sobre o local da aventura e nem quem capturou o dito gigante de duas cabeças. No século XIX, os restos da criatura foram expostos como um fenômeno circense. Posteriormente, em 59, foram adquiridos por Thomas Howard. Aqui ele menciona Fernão de Magalhães, toda aquela lenda que já existe assim sobre gigantes na Patagônia. Isso não vem tanto ao caso aqui, não é tão em relação com o que a gente precisa. Depois, aqui ele apresenta as teorias. Então, existem duas grandes teorias sobre o gigante de duas cabeças, comumente chamado de Capdawan. Aqui é Capdawa, não Capdawan. Esse N aqui não existe. Uma delas é que a criatura foi encontrada por marinheiros espanhóis mais de um século após a visita de Magalhães, por volta de 1670, em uma praia do sul. Foi capturado, levado para o navio e amarrado a um mastro. Aqui é a mesma história, dizendo que ele foi capaz de escapar das cordas, começou a lutar por sua liberdade, mas acabou sendo morto devido a uma lança que perfurou seu peito. Ele, de acordo com a lenda, foi mumificado para chegar às costas da Grã-Bretanha já no século XIX, chegou aos Estados Unidos e seguiu seu rumo como uma raridade circense. A segunda versão afirma que o gigante de duas cabeças foi encontrado no Paraguai, onde os nativos o mumificaram e adoraram como sendo uma divindade. O capitão da escuna britânica Oliver Brent é o nome da escuna, não do capitão, entretanto ficou sabendo da história e confiscou o corpo rumo ao Reino Unido. Em 1914, os restos da criatura foram expostos em diversas feiras e espetáculos durante 45 anos. O Lord Thomas Howard comprou-os em 59. Aí diz aqui que pode não ser coincidência que o suposto gigante tenha aparecido durante o século XIX. Foi nessa época que animais e seres com deformações genéticas proliferaram na região. Dentre eles, gigantes, pessoas com duas cabeças e outras anomalias. A dúvida permanece. Afinal, você acha que é mito ou verdade? Então aqui a gente vai responder essa pergunta. Será que realmente existia um gigante de duas cabeças mumificado com 3,66 metros ou 12 pés de altura? Se você está se perguntando como diabos eu escolhi esse tema, foi aqui no History Channel. Eu vi uma postagem do History Channel falando a respeito do tal gigante, que diz praticamente a mesma coisa da Fatos Desconhecidos, e aparece aí essas imagens do suposto gigante, como vocês podem verificar aqui. Para nossa investigação é justamente rastrear as origens do Capdoa. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui no Newspapers, que é um site que agrega informações de jornal, agrega capturas de jornal. Tem milhões de páginas catalogadas aí. E aí o que eu fiz foi pesquisar por Capdoa. É importante você colocar desse jeito, entre aspas, porque senão ele vai pegar um monte de falso positivo, vai ter quase 4 mil resultados. E aí eu encontrei 57 correspondências. Aí eu coloquei aqui do mais antigo e fui verificando cada um deles e fui filtrando e apresentando para vocês. Os dois primeiros são a palavra Capdown, só que ele entendeu como Capdoa, portanto são falsos positivos. Aí o próximo já acontece aqui em 1893. Vou fechar aqui essa página agora, que corresponde a um anúncio de jornal. Então ele informa aqui que o rei Capdoa, a maravilha do mundo, digamos assim, conhecida como o Golias Selvagem. Golias é aquele gigante bíblico que vocês devem conhecer. Diz aqui que é um gigante de duas cabeças com 12 pés de altura, exibido em uma contenção de ferro. Com um peso muito grande, com uma altura além do imaginável, 2 vezes mais alto que o maior gigante vivo. Ele fala aqui que tem algumas atrações para as crianças, aqui tem outras coisas que não tem nada a ver, mas basicamente é um anúncio, custando 10 centavos de dólar, isso lá em 1893, claro, anunciando que o rei Capdoa estaria sendo exposto.
Tem aqui vários outros anúncios que apontam para essa mesma data, que corresponde aí ao dia 4 de dezembro. Um deles está aqui, então é exatamente o mesmo anúncio. Aqui ele menciona mais ou menos a mesma coisa, mesmas informações. Ele diz aqui também que tem um Devilfish. Devilfish é polvo. Não atualmente. Atualmente polvo é octopus, mas na época polvo também era chamado de Devilfish. E eles informam aqui que é o único polvo vivo sendo exibido num tanque. Hoje você encontra polvo no mercado para comprar, mas na época isso era uma coisa assim considerada, claro, um item para ser exposto em uma feira. Ele anuncia também aqui o Capital. E o mesmo vale para esse trecho aqui. Ele simplesmente está descrevendo o lugar, a Wonderland. E o interessante aqui, claro, além do polvo e tudo mais, ele menciona que o Capital é um gigante de 2 cabeças, a maior espécie da Patagônia. Então, memoriza isso. Patagônia vai ser um detalhe importante para a gente analisar depois. A próxima ocorrência do Capital ocorre apenas em 1898. Nessa versão aqui nós estávamos em Wilkes-Barre, na Pensilvânia, e agora nós estamos em Chicago. Aqui temos também um anúncio que informa que o Capital dessa vez ele diz que o Capital é Maori. Depois a gente vai ver Maori corresponde a um povo da Nova Zelândia, então tá meio longe da Patagônia. E ele menciona, claro, as mesmas características, 12 pés de altura, que está enjaulado atrás de barras de metal, como dizendo aqui. Tem aqui outras coisas sendo anunciadas. E aqui numa outra versão do anúncio nós temos uma versão mais interessante. Ele menciona aqui, vou tentar dar um zoom porque tá meio borrado, que a atração na Clark Street, na rua Clark, no museu, será encabeçada pelo maravilhoso gigante Maori, o rei Capital, que tem quase 8 pés de altura. É dito por ele ser a mais maravilhosa aberração da natureza. Os gerentes do museu anunciam que por mais que ele tenha uma reputação de ser canibal e, como esperado, bastante feroz, não há absolutamente nenhum perigo, uma vez que ele está enjaulado atrás de barras de ferro. Ele menciona aqui outras coisas que vão ser apresentadas lá. Aí você deve estar pensando, tá, mas o Capital é uma múmia. Por que exatamente os caras enjaularam o Capital? Será que nessa época ele estava vivo? É muito provável que não, porque se ele tivesse, teriam vários outros registros de pessoas interessadas em teratologia, que é o estudo justamente de aberrações da natureza, que iriam documentar essa existência. Mas não é o caso, não tem nada além disso a respeito do tal gigante. E já em dezembro de 1898, então nós estamos aqui no mesmo ano, ele já é dito como sendo uma múmia. Então, definitivamente ele não estava vivo nessa época. Isso aqui é o famoso clickbait versão do século XIX. Então você sabe que o seu conteúdo é uma porcaria, você sabe que ninguém vai clicar nele se você falar a verdade, então você mente dizendo que o gigante estaria enjaulado atrás de barras de ferro e por isso ele é indefeso. Ele é indefeso sim, porque ele é uma múmia. Mas não porque ele está enjaulado. Ele provavelmente estava enjaulado, então eles contaram uma mentira usando apenas verdades. Então agora os próximos anúncios, como eu disse, acontecem em dezembro no mesmo ano, só que eles não mais acontecem nos Estados Unidos. Agora nós estamos em Londres. Ele menciona aqui que o Capital, a múmia do Golias, gigante de 2 cabeças com mais de 11 pés de altura, e ele aqui está procurando outras atrações para ele exibir em feiras. É simplesmente isso, é um anúncio desse tipo aqui. Agora depois nós temos um outro anúncio do mesmo tipo. Ele menciona que simplesmente o Capital, mas não dá nenhuma outra descrição. Nós ainda estamos em Londres, agora nós estamos no dia 18 de março de 1899. Depois aqui nós temos uma evidência de que o gigante não rendeu muito nas mãos do cara que comprou o gigante e levou para Londres, porque aqui ele já está vendendo o gigante. Então ele fala aqui que ele está vendendo e está preferencialmente trocando por alguma sensação nova nas Américas, então alguma sensação que nunca tenha sido exibida nas Américas. E temos vários outros anúncios que foram publicados no jornal. Aqui ele já diz também a mesma coisa, que ele quer vender o gigante de 2 cabeças, o Golias da Patagônia. Então o nome Patagônia está sendo repetido mais uma vez. Ele descreve aqui tal, que essa é uma atração muito poderosa, que vai ser uma sensação, que vai fazer muito dinheiro e tudo mais. Temos aqui mais uma vez um outro anúncio do mesmo tipo. Aqui é o que tudo indica, a pessoa já desistiu de vender o Golias e agora está expondo o Golias mais uma vez. E aqui nós temos mais uma vez a pessoa tentando vender o Golias, já em novembro de 1900. Tem a mesma informação, praticamente a mesma coisa, dizendo mais uma vez que seria o Golias patagônico.
Agora nós já estamos avançando para 1909, aqui eu já estou usando um outro arquivo de jornal, que é um arquivo de jornais britânicos. Aqui nós temos uma descrição de uma feira no país de Gales. Ele menciona que o Capdow, o gigante de duas cabeças, estava sendo exibido nesta feira. Aqui temos a mesma coisa, o cara tentando vender. Dessa vez ele está em Longtown. Longtown não é Londres, a Longtown é um outro lugar, vocês vão ver depois no mapa que a gente vai fazer, mas é a mesma coisa, dizendo aqui que ele está vendendo o tal do gigante. Agora nós já estamos em 1976, então a gente passou de 1913, primeiro 1909, depois 1913, isso em Londres, e agora nós vamos para 1976 e nós estamos nos Estados Unidos de novo. Nós estamos aqui em Camden, na Nova Jersey. Aqui nós temos a primeira reaparição do gigante de duas cabeças em anúncio de jornais. Talvez ele tenha sido exposto nesse intervalo em algum outro lugar que não foi noticiado, mas apenas em 76 ele foi noticiado de novo no jornal. Isso significa que nesse intervalo de tempo, entre 1913 e 1976, ele foi trazido para os Estados Unidos da Inglaterra. Então até agora vocês perceberam que ninguém falou nada a respeito da idade do gigante. Aqui sim, aqui as pessoas falaram. Então a atração especial tem aqui as datas em que isso vai acontecer. Fala Capdow, o gigante de 12 pés, 2 cabeças e uma múmia de 2.000 anos de idade. Então parece que esses caras adicionaram a idade da múmia nas informações. Diz aqui, claro, que ele foi trazido dos Estados Unidos para a Inglaterra e está sendo exibido. Nós estamos aqui agora em 26 de junho de 77. Nós temos aqui algumas informações mais assim complexas a respeito do rolê. Diz aqui, claro, que é uma exposição que você paga 25 centavos de dólares para poder ver o Capdow, dito ser uma múmia de 2.000 anos de idade. Tem aqui uma descrição: o Capdow tem 12 pés de altura, 2 cabeças e está em uma contenção de vidro. Explica aqui que ele é, como pode se imaginar, o maior homem que você vai ver. Aqui ele fala da feira e tal, não tem muito interesse, mais uma vez, em Nova Jersey. Avançando aqui agora, nós estamos em 27 de outubro de 77, então ainda no mesmo ano tem mais um anúncio dizendo que é uma múmia, que ele tem 2 cabeças e tudo mais, mesma coisa. Nós estamos aqui agora em 78, aqui nós temos uma descrição ainda do Capdow e temos também uma entrevista com uma mulher chamada Chris Howard, que é uma curadora, digamos assim, do gigante. Ela menciona aqui que o gigante tem 2.000 anos e tal, e aqui tem mais uma informação interessante, que ele foi encontrado nas profundezas das selvas do Paraguai. Aí ela se pergunta, quem seria ele? Ela dá 2 teorias, um rei tribal ou então um visitor do espaço, no caso um ET. E depois aqui fala mais uma vez a respeito do gigante, diz que ele tem 2 molares gigantes enrolados ao redor do seu pescoço. Diz que ele parece uma rejeição de um museu de cera, mas ninguém acredita mais no Capdow do que a mulher, a Chris, que tem levado o gigante para um tour em 2 anos, durante 2 anos. Aqui dá pra gente até perceber quando que esse tour começou, em 1976, e dá pra perceber que ele tá agora gravando em 1978. Gravando não, né? Publicando a matéria de jornal. Diz aqui, claro, que não dá pra ter certeza que 2.000 anos atrás tinham várias tribos de gigantes e que tinham também várias pessoas de 2 cabeças. Ela sabe muito sobre isso e a América do Sul é um dos países preferidos dela. A América do Sul não é um país, mas ele usa aqui o termo país. Avançando, nós estamos agora em 1996, então tem mais um gap entre 78 e 96. Aqui nós temos uma informação a respeito de uma loja de curiosidades na rua Fleet, em Baltimore, que vende desde bonecas dos Beatles até o Capdow, um homem de 12 pés de altura da Patagônia. Aqui ele fala a respeito da loja e ele entrevista um cara chamado Robert Gerber, de 53 anos, que é o responsável pela loja. Ele diz que o Capdow é uma espécie chamada Homo gigantes, que era um guerreiro de um tempo passado. O Odisseu e a Aenas poderiam ter encontrado esse gigante se eles tivessem viajado pela Patagônia, bem no sul da América do Sul. Diz aqui que o Gerber sempre gostou desse tipo de coisa. Diz aqui, claro, quando ele era uma criança, ele ia visitar esses shows, ia ver as aberrações. Menciona aqui um pouco a respeito dos sideshows. Menciona que é um item muito legal, tudo mais.
várias outras informações aqui. Fala a respeito de uma sereia, que a gente vai falar dessa sereia lá no futuro. Aqui não tem mais nada a respeito do tal do gigante. Aqui nós temos uma foto do gigante, dá pra ver, claro, as duas cabeças, os molares, tudo mais. E aqui nós temos a descrição. Diz que essa múmia de duas cabeças, Kapdoa, foi encontrado nos Andes, nas montanhas dos Andes, com os restos do seu cachorro, Spot. Aqui não deixa claro se o cachorro é do Robert Gerber ou se o cachorro é do Kapdoa. E eu espero que seja do Robert Gerber, aí eu quero entender por que o cachorro dele morreu nos Andes. Porque, cara, o cachorro chama Spot. Por que diabos o Kapdoa tem um cachorro chamado Spot? E mais ainda, como exatamente o Robert Gerber deduziu que o cachorro do Kapdoa seria chamado Spot? Agora a gente vai fazer uma parada aqui em 1998. 1998 foi uma coisa deduzida com base numa matéria da Fortean Times. Ele menciona uma outra versão da história. Como que eu sei que é 1998? Porque ele menciona aqui a edição 112 da Fortean Times como sendo a fonte desse trechinho aqui. E a edição 112 foi publicada em 98, então a gente deduz que isso aconteceu lá. Ele menciona que o gigante de duas cabeças Patagônio, dito por ter 12 pés, foi trazido para Inglaterra no século XIX. A história diz que ele foi capturado por navegadores espanhóis em 1673 e foi amarrado ao mastro. Ele escapou e matou 4 dos seus captores antes de ser morto por uma lança enfiada no seu peito. Então temos aqui uma versão bem diferente da história, que inclusive menciona 1673, o que significa que ele teria menos que 400 anos, e não os 2000 anos como é alegado, inclusive nessa matéria aqui. Agora ele também menciona lá pra baixo, entre outras coisas que a gente vai falar depois, que Kapdoa significaria duas cabeças em malaio. Eu fiz uma pergunta aqui no Reddit para pessoas que falam malaio, que tem a ver com malaio, perguntando se realmente faz sentido dizer que Kapdoa significa duas cabeças. A resposta foi não. Kepaladua significa sim duas cabeças, mas Kapdoa, igual Kepaladula em malaio, é uma história totalmente diferente. Ao menos na experiência que ele tem, ele nunca ouviu Kap sendo usado no lugar de Kepala. Talvez, muito talvez, em algum dialeto de alguma região isso poderia fazer sentido. E outra pessoa aqui disse não. Então não. Kapdoa não significa duas cabeças em malaio. Kepaladua significa, mas uma coisa não é igual a outra definitivamente. Agora a gente vai avançar para duas matérias de 25 de junho de 2004 e de 24 de julho de 2005. As duas matérias falam a respeito da loja do Gerber e mencionam que o Kapdoa está lá. Então a gente pode deduzir que até 2005 e provavelmente até hoje o Kapdoa estava na loja do Gerber. Não tem mais nada a respeito do Kapdoa. A loja do Gerber, como mencionado aqui, chama The Antique Man. Você pode encontrar ela em Baltimore. Vou até tirar o zoom aqui para você ver onde exatamente essa região fica. Fica exatamente aqui. E você pode também ver a fachada da loja. Para isso, basta você vir aqui com o Google Street View e colocar na rua Fleet. Aqui desse lado não tem nada, mas desse lado nós temos a fachada da loja, The Antique Man, como dá para você perceber. E aqui nós temos um pôster do Kapdoa. Então, essa imagem aqui é bem recente, é de 2018, então o Kapdoa ainda estava sendo exposto no ano passado. E aqui nós temos o gigante de duas cabeças, temos um pôster indicando que o Kapdoa está na loja. Você provavelmente acessa ela abrindo esta porta aqui. A gente pode também ir no site da loja do Kapdoa e você vai encontrar aqui várias informações e tudo mais. Tem a mesma fachada que a gente já viu. Clicando aqui em Bob's Sideshow, nós temos algumas outras coisas que são exibidas, tudo mais, tal. Temos uma cabeça decepada, temos aqui um boneco de cera do filho do Drácula, temos a árvore mais velha em Baltimore, temos um pé que foi decepado de um trabalhador nas ferrovias, temos aqui patos de 4 pernas, tudo mais, mas o mais importante, nós temos o Kapdoa. Temos aqui uma imagem do Kapdoa. E é mencionado que o Kapdoa é um gigante. Nós temos certeza que você vai gostar dessa exposição, tudo mais. Ele tem 12 pés, 2 cabeças. A múmia foi trazida para a Inglaterra no começo de 1800 do Paraguai pelo capitão George Bickle, que viajou de Plymouth, na Inglaterra, em um navio chamado Olive Branch. É dito que o P.T. Barnum, a gente vai falar dele depois, tentou em vão comprar o Kapdoa em uma das suas viagens, mas isso não deu certo, e até 1950 o Kapdoa saiu do museu de Blackpool para um tour nos Estados Unidos. Ele foi então aposentado e colocado num armazém até os anos 60, quando ele foi encontrado pelo Antique Man.
tem aqui uma pergunta, ele é real, você deve vê-lo pessoalmente da forma que nós vimos. Aqui nós já deu para você perceber que a gente tem uma versão diferente da história. A gente vai entender depois como que todas essas versões surgiram. Mas vamos lá. Aqui agora nós já temos uma grande quantidade de informação a respeito do Kapdoa. Isso significa que nós podemos fazer um mapa dos lugares que ele passou. Então aqui nós temos as ocorrências nos Estados Unidos. A 1 e 2 por enquanto, 1893 e 1898, então em Wilkes-Barre, Chicago, e depois ele foi para Londres. E nós temos aqui todas as ocorrências, duas em Londres, uma em Langley em 1909, Langley fica aqui, temos uma em Longtown aqui, Langley aqui, como dá para você perceber, é quase no país de Gales, e depois ele foi para os Estados Unidos em 76. Então, nós temos uma ocorrência aqui em Camden, temos em Manalapan, na Filadélfia, em Bridgewater e Baltimore, todos aqui nessa mesma região. Baltimore, claro, é o local em que o gigante está atualmente. Isso indica que o Kapdoa foi apresentado pela primeira vez nos Estados Unidos e não na Inglaterra entre 893 e 889. Porém, ele foi transferido para o Reino Unido em 1900, onde permaneceu pelo menos até 1914. Em algum momento, entre 14 e 76, ele foi enviado para os Estados Unidos, onde está até o presente, se encontrando em uma loja de antiguidades em Baltimore. Durante todo esse período, o Kapdoa foi exposto em feiras, shows de horrores e apresentações de curiosidades. A gente também pode perceber que tem diversas versões da história a respeito do Kapdoa. Nos primeiros anos de exibição, os anúncios eram enganosos, o clickbait antigo lá dizendo que o gigante estaria enjaulado e portanto seria inofensivo, e sugerindo, claro, que o espécime estaria vivo, o que é uma mentira. Eles se referiam ao gigante como sendo Golias selvagem ou Rei Kapdoa, afirmando que o espécime seria da Patagônia. Curiosamente, um outro anúncio do mesmo show informa que o gigante seria de origem maori. Vou pesquisar aqui maori só para você ter certeza do que eu estou falando. Os maori são um povo indígena da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é bastante longe da Patagônia, mas só para a gente confirmar, eu vou pegar aqui um mapa mundi para você entender o que eu estou falando, né? Caso alguém não tenha percebido, a Patagônia fica aqui, a Nova Zelândia fica aqui. Então é bem longe realmente, quase o lado oposto do globo. No Reino Unido, o Kapdoa era apenas mencionado como sendo uma múmia e um gigante de duas cabeças, sem maiores informações a respeito da origem. Um único anúncio informa que ele é da Patagônia. Apenas na próxima ida aos Estados Unidos que ele foi referido como sendo uma múmia de 2000 anos que teria sido encontrada nas profundezas do Paraguai. Agora, conforme você pode perceber aqui no mapa, o Paraguai está aqui para cima, a Patagônia está bem lá embaixo. Então, a Patagônia definitivamente não engloba o Paraguai. Mais uma vez, temos informações contraditórias. Já em 96, o Roberts, o atual detentor do Kapdoa, afirmou que o gigante tinha sido encontrado nos Andes, junto com os restos do seu cachorro chamado Spot. Em 1998, a revista Fortune Times, que é especializada em assuntos paranormais, apresentou uma versão completamente diferente, afirmando que o gigante teria sido capturado vivo em 1613, portanto, contradizendo os 2000 anos de idade que tinha sido informado anteriormente e que ele teria sido morto por navegadores espanhóis com uma lança no seu peito. Agora o Robert apresentou uma versão totalmente diferente da sua história, da primeira história, no site oficial, que as capturas informam que ele surgiu apenas em 2009. Se você voltar aqui para as capturas de 2007, por exemplo, você vai ver que o site tem apenas um erro aqui genérico de página, então o site não existia, o site só foi existir em 2008, 2009. Então a gente pode afirmar que essa versão é bem mais nova, relatando que o gigante foi trazido do Paraguai pelo George Bickle em um navio chamado Oliver Branch. Aqui a gente tem um detalhe muito importante. Ao longo dos mais de 100 anos desde a primeira exibição, cada curador da peça alterou a história do gigante, apresentando ou retirando detalhes conforme fosse mais conveniente para sua apresentação. Resultado, claro, surgiram várias versões diferentes da história e versões contraditórias. E justamente por essa razão, essas versões não têm nenhuma credibilidade. Porque, claro, cada um inventou uma história diferente envolvendo o gigante. Cada um falou o que queria, porque, claro, ele tinha que apresentar, ele tinha que vender o gigante para o público. Logo, todas as versões da história que o History Channel aqui apresenta como sendo reais são falsas. Não tem nada que indique que essas histórias sejam reais. Agora, além disso, essas histórias possuem várias incongruências. Por exemplo, claro, a localização. Então, um relato de 93 informa que o gigante vem da Patagônia, um de 98 informa que o gigante é Maori.
Logo, o gigante não pode ser Patagônio e Maori ao mesmo tempo, isso não faz sentido. Que os relatos americanos que surgiram após 76 afirmavam que o gigante foi trazido em algum momento da história para a Inglaterra e só depois para os Estados Unidos. A gente já comprovou, por meio das análises de jornal, que o gigante foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos. Então, as informações dizendo que ele foi pela primeira vez para a Inglaterra não fazem nenhum sentido. A gente não sabe como uma história envolvendo os navegadores espanhóis surgiu, mas a gente não encontrou nenhum registro histórico envolvendo um gigante de 2 cabeças sendo trazido por navegadores espanhóis em 1673. Se a pessoa sabe a data exata em que isso aconteceu, ela deve ter uma fonte. Ela não falou essa fonte e a gente não encontrou essa fonte em lugar nenhum. A primeira história de Robert, lá dos Andes, do cachorro, tem furos de roteiro. Não dá pra saber como exatamente seria possível descobrir o nome do cachorro da múmia. Ele não devia ter uma coleira escrito Spot, mas ainda porque esse cachorro se chamaria Spot, que é um nome americano, se a múmia foi encontrada nos Andes. Além disso, a existência da segunda versão da história indica que o Robert provavelmente inventou essas 2 histórias. Você não fala uma versão da história e depois você fala uma versão da história completamente diferente, falando a verdade. Se você inventou 2 histórias totalmente diferentes, se você apresentou 2 histórias totalmente diferentes, sem dar nenhuma justificativa, isso significa que você está mentindo. A segunda versão apresenta vários detalhes, com detalhes muito mais ricos, envolvendo, por exemplo, o nome do capitão e o navio. Aqui tem um livro chamado Navios da Marinha Britânica, como dá para você perceber. Aqui tem uma lista de todos os navios de guerra que a Marinha Britânica já produziu. Se você avançar aqui, você vai perceber que existem 4 navios que têm o nome Olive Branch. Basta, claro, você vir aqui para a parte do O. Então, O, claro, está antes do P, como dá para você deduzir. E aí, você vai encontrar, quando você chegar no L, o nome Olive Branch. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, para a gente esclarecer essa dúvida de uma vez. Tá aqui, Olive Branch. Dá para você ver que nós temos 4 navios com o nome Olive Branch. Eles são do tipo Fireship. Fireship é justamente o tipo de navio que você carrega ele com coisas inflamáveis e você joga ele na direção das tropas inimigas. Evidentemente você faz isso com um navio sem tripulantes. E aí, claro, pega fogo, tem todo o rolê que vocês já devem imaginar. Definitivamente não é o tipo de navio que iria para o Paraguai numa expedição, em qualquer coisa desse tipo. Temos aqui vários outros navios que têm o mesmo nome, de Olive Branch. Tem aqui alguns navios pesqueiros que não tem absolutamente nada a ver. Aqui não dá mais informações a respeito do navio, mas é um navio bem pequeno, como você pode perceber aqui pelas dimensões. Temos aqui mais uma vez um outro navio do mesmo tipo. Temos aqui um Olive Branch de 1917. A questão é, o único navio Olive Branch que teria alguma relação é este aqui, que data lá do começo de 1818, por aí. Só que não tem nenhuma indicação que esse navio tenha viajado para a América do Sul. Ele foi para o Haiti, foi para outros lugares do tipo, mas ele não foi para a América do Sul e ele não é relacionado com nenhum navegador chamado George Brickell. Se você pesquisar, você vai ver que sim, existem várias pessoas chamadas George Brickell. Eu não encontrei nenhum capitão, mas a questão é, não existe nenhum navio chamado Olive Branch que se enquadra nessas características como você dá para imaginar. Assim, nenhuma das histórias apresentadas parece ter um mínimo de veracidade, porque, cara, elas simplesmente não fazem sentido. Elas surgiram do nada, como deu para você perceber, e nenhuma delas tem nenhum tipo de embasamento. Além disso, tem mais uma coisa que a gente deveria falar sobre. Aqui na matéria da Fortune Times, você vai encontrar que em 1930, 2 médicos e um radiologista inspecionaram a múmia em Weston e não encontraram nenhuma evidência de que ela seria falsa. Só que a questão é, essa informação aqui foi dada pela Fortune Times, mas nós não temos nenhuma outra evidência dessa informação em nenhum tipo de lugar, então não dá para saber se ela faz sentido. Além disso, nós não temos o nome dos radiologistas, não temos nada do tipo. E é importante destacar que desde que o gigante começou a ser exibido, não foi feito nenhum tipo de análise científica no material, nada publicado, nada documentado. A única informação é essa da Fortune Times. Agora a questão é, além dessa informação bem desconexa, sem nenhuma comprovação, não existe nenhum registro de qualquer tipo de análise científica realizada no gigante. Seja uma radiografia, uma tomografia, uma análise de tecidos, qualquer coisa. Não tem nada a respeito dessa análise científica. Assim, se a ciência é feita de análises científicas, então definitivamente não tem nada de científico a respeito dessa suposta múmia. E essas análises seriam necessárias para a gente comprovar a autenticidade. Agora, por fim, tem um detalhe curioso que pode nos ajudar a entender melhor como que o Kapdoa surgiu. Alguns anos antes das primeiras notícias, então nós estamos aqui em 1889 e 1891, algumas outras coisas surgiram a respeito de um gigante de 2 cabeças sem nome, como dá para você perceber aqui.
Aqui nós temos uma matéria retirada do New York Sun. Diz aqui a respeito de um Daime Museum, a gente vai falar a respeito do que é um Daime Museum, em que um palestrante apresentou um gigante patagônio de 2 cabeças feito de papel machê, com 15 pés de altura, cujo corpo tinha 2 cabeças, como explicado aqui. Então, ele explica que esse gigante é a única espécie que já foi exibido, que ele foi capturado 200 milhas dentro do continente, na costa da Patagônia. Menciona que, antes disso, que as 2 cabeças dele foram laçadas por 2 cowboys, e que ele era tão forte que ele conseguiu romper o couro e com seus braços fortes, e que o gigante foi então vencido quando 160 tiros de uma arma penetraram o seu corpo. Isso é um produto do reino animal, tudo mais, foi examinado por homens sábios do Smithsonian Institute. Não tem nenhuma evidência que essa análise tenha ocorrido, a gente não encontrou nada, e eles indicaram que ele seria um gigante autêntico. Então ele apresenta um dilema psicológico. Ele pergunta se o gigante pensava com as 2 cabeças. O que aconteceria se uma cabeça fosse dominada por sentimentos de medo e a outra cabeça fosse dominada por sentimentos de paixão e amor. Ele diz, claro, que isso é um enigma e que é uma pergunta assim que tem, digamos assim, agitado a mente dos cientistas. Hoje nós sabemos, claro, que essa pergunta não faz nenhum sentido. Gêmeos, que são siameses, cada um pensa individualmente. Não tem isso de o mesmo organismo pensar com as 2 cabeças, alguma coisa do tipo. Não, cada cabeça pensa individualmente e é isso aí. Então a gente já pode perceber que não faz sentido. E o mais curioso aqui é que ele menciona que agora ele vai apresentar uma sereia. Depois a gente vai falar dessa sereia, vocês lembram ali da sereia que eu falei anteriormente. E aqui nós temos uma outra matéria de 1891, que simplesmente menciona que uma grande curiosidade seria um gigante patagônio de 2 cabeças que tem 11 pés de altura. Ou seja, em 89 e em 91 nós tínhamos um gigante patagônio de 2 cabeças com as mesmas características, a altura, claro, é um pouquinho variável, mas que foi apresentado nos Estados Unidos. Ele menciona aqui também uma sereia. Assim a gente pode concluir que todos esses gigantes de 2 cabeças foram exibidos em tempos muito próximos na mesma região dos Estados Unidos, com uma mesma história de fundo, a sua origem Patagônia. Então, ou se trata do mesmo gigante, ou tinha uma febre de gigantes patagônios de 2 cabeças nessa época nos Estados Unidos. Aqui ele menciona também, claro, que o gigante é de papel machê. Isso foi uma conclusão do repórter que escreveu a matéria. Isso não significa necessariamente que esse gigante seja de papel machê. Isso foi uma conclusão do repórter, mas dá pra perceber que o repórter já estava desconfiado que esse gigante seria falso. Em todas essas ocasiões, seja nas 2 que a gente analisou agora, nas do passado, o gigante sempre foi exibido nos chamados Daime Museum, que são instituições que eram muito populares nos Estados Unidos no século XIX, caracterizados como formas de entretenimento barato e raramente verídico. Dentre esses lugares nós tínhamos mágicos, engolidores de espada, engolidores de fogo e também artefatos bizarros como o gigante patagônio de 2 cabeças. A matéria aqui foi tirada do New York Sun e ele menciona uma sereia. Quem tem uma sereia muito famosa dessa época é a chamada sereia de Fiji, que eu tinha mencionado para você anteriormente. Essa sereia de Fiji foi exposta em 1842 no museu comprado por um cara chamado P.T. Barnum. É este cara aqui, Phineas Taylor Barnum. Essa sereia é digamos assim, um dos boatos mais famosos envolvendo a teratologia. Seria uma múmia de uma sereia também com o mesmo estilo, é esta versão aqui. Aqui tem mais uma imagem dessa sereia e depois foi comprovado que isso aqui era simplesmente um artefato forjado. O cara pegou metade de um peixe, pegou metade de um macaco, juntou os dois e apresentou como se fosse uma sereia. Ou seja, o gigante patagônio já estava relacionado com algumas bizarrices, digamos assim, históricas e que já foram comprovadas serem farsa. Além disso, temos aqui um site chamado Sideshow World, no qual uma pessoa diz que ela viu o gigante no passado e ela estava assim curiosa para saber exatamente o que esse gigante seria. E aqui a pessoa responde que uma loja chamada Nelson Supply House vendia uma atração especial chamada King Macadula. Já dá para perceber que o nome é um pouquinho diferente. Um gigante patagônio de 2 cabeças
feito para caber em uma caixa com essas dimensões e garantido aqui como sendo um vencedor, um fazedor de dinheiro. E claro, essa loja aqui fornecia gigantes, então qualquer um poderia comprar o nosso King Makadula. Essa loja, além claro de fornecer um gigante, aqui nós temos uma imagem bem mais mal feita de um gigante parecido, ela também fornecia pôsteres, então, para você comprar, para você expor o gigante, e também fornecia uma história, dizendo que o gigante foi encontrado numa caverna da Patagônia por mineradores ingleses que estavam procurando por ouro. Diz lá que tem muito pouca chuva e por isso, claro, o corpo ficou seco da forma que ele é encontrado hoje. Menciona que tem uma lenda a respeito de um guerreiro chamado King Makadula, que tinha 2 cabeças, 9 pés de altura, forte como um elefante, e que levou a sua tribo a muitas vitórias. Não somente, como eu disse, o estabelecimento também fornecia pôsteres, fornecia um discurso pré-escrito, e aqui a gente pode encontrar uma versão dessa história, uma versão que comprova isso aí. E aqui nós temos uma descrição a respeito do catálogo dessa loja. Aqui, o pôster do King Makadula vendendo aqui em várias dimensões, como dá para você perceber, e mais aqui a história, dizendo que ele foi encontrado há 14 anos atrás e foi trazido para a Inglaterra. Aqui uma outra versão da história já, envolvendo, claro, a questão da Inglaterra, tudo mais. E nós temos aqui mais uma evidência de um outro gigante patagônio de 2 cabeças chamado King Capuar. A versão mais antiga a respeito do King Capuar você vai encontrar datando de 1892, então nós temos um outro gigante de 2 cabeças da mesma época. Felizmente a minha internet parou de funcionar. Eu vou terminar o vídeo com a internet sem funcionar mesmo, não vai ter outro jeito, mas eu tenho aqui as capturas. Então essa versão aqui, ele menciona que um gigante patagônio chamado King Capuar de 2 cabeças, o homem mais alto encontrado, medindo quase 11 pés, vai ser exibido em um determinado lugar. E aqui nós tínhamos, na versão anterior, a internet não está funcionando como eu expliquei para vocês, vários outros lugares em que esse gigante foi exibido nos Estados Unidos nessa mesma época. Assim a gente pode verificar que no final do século XIX, no começo do século XX, os chamados Dime Museum eram uma forma muito popular de entretenimento barato, apresentando mágicos, artistas de circo, bizarrices vivas e gigantes patagônios de 2 cabeças que eram muito populares, existindo vários exemplares do tipo. Existiam vários gigantes de 2 cabeças, o King Capuar, o King Makadula e o Kapdawa. Dá pra perceber que Kapdawa é bem semelhante com Capuar, então provavelmente alguém nessa época estava produzindo gigantes de 2 cabeças e vendendo, e aí claro, vários gigantes apareceram, dentre eles o Kapdawa, que foi assim um dos mais conhecidos e que até hoje ainda é comentado. Conclusões. O gigante Kapdawa surgiu nos Estados Unidos em 1893 e desde então esteve no Reino Unido, voltou aos Estados Unidos e hoje fica numa loja de antiguidades. Ao longo dos mais de 100 anos de existência surgiram inúmeras histórias a respeito do tal gigante. Nenhuma delas mostrou possuir qualquer credibilidade, já que foram criadas por seus curadores. Não há qualquer tipo de análise científica publicada a respeito do Kapdawa. Uma análise do tipo seria fundamental para afirmar a veracidade da múmia. Alguns anos antes do gigante ser anunciado, outros gigantes patagônios de 2 cabeças sem nome eram apresentados em atrações nos Estados Unidos. As notícias apontam gigantes com alturas diferentes, mas com a mesma história. Um deles foi exibido no museu do proprietário responsável pela sereia de Fiji, que é falsa. Pouco tempo depois, o Kapdawa foi enviado para o Reino Unido. Outros 2 gigantes patagônios de 2 cabeças, o King Makadula e o King Capuar, continuaram a ser exibidos nos Estados Unidos. Existem evidências que esses gigantes eram produzidos artesanalmente por estabelecimentos especializados para serem apresentados nesses Dime Museums ou Sideshows, essas atrações baratas que apresentavam essas bizarrices. Enquanto ninguém apresentar uma análise científica do Kapdawa, é seguro afirmar que o mesmo se trata apenas de uma obra de arte produzida para fins de entretenimento e apresentação nos Dime Museums e nos Sideshows. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente vê, falou!